Difíceis, né? Dois buracos aí, né? Mas realmente ouvidos sensíveis à voz de Deus, né? Para que você absorva, se alimente, transforme a sua vida, né? E só uma palavrinha breve, né? Uma das coisas que eu aprendi sozinho, assim, observando e praticando, foi que a gente fala assim, eu sou tímido, né? Meio inibido para ir à frente na igreja, no culto, né? Uma coisa que me fez perder essa vergonha, ficar sem vergonha, foi saber que a glória é de Deus. A gente não precisa provar nada para ninguém. Se realmente você vai dizer algo, fazer algo para Deus, não há porquê. Agora, se você sentir que é para se mostrar, que é para fazer algo seu, aí sim, aí vem a timidez, né? Mas quando você sabe é para a glória de Deus, e no culto, servindo a Deus, a gente aprende isso, né? Algumas igrejas, com a simplicidade, as pessoas vão à frente, não cantam tão bem, mas cantam, né? E dizem para a glória de Deus. Isso é bacana. Amém? Pastor Wally, esteja à vontade, tem até a meia-noite, né? Para falar. Abra seu coração, deixe Deus falar com você. Esteja à vontade, pode ir. Glória a Deus. Amém. Quantos estão alegres, diz amém. Amém. Nós estamos felizes de poder estar aqui nessa noite, né? Poder meditar na palavra de Deus. E nós temos certeza que Deus tem algo para falar aos nossos corações. Quantos creem nisso, diz amém. Amém. Queridos, sem muita demora, eu queria te convidar a abrir a Bíblia no livro de 2 Coríntios. A carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, segunda epístola, capítulo de número 12. Nós vamos ler apenas o versículo de número 9. Eu acredito que você já conheça. O capítulo 12, o versículo 9 da segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. Todos encontraram? Amém. Alguém ainda está procurando? Diz assim: que bom que as meninas cantaram essa canção aqui, porque nós vamos falar exatamente disso aqui. Capítulo 12, versículo 9. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Amém? Feche teus olhos por um instante. Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, na inteira dependência do Teu Espírito, para poder, ó Deus, levar a Tua palavra ao coração daqueles que me ouvem, e também para compreender as verdades sagradas. Sabemos que não podemos Te compreender se o Senhor não se revelar a nós. Por isso, Pai, na certeza de que somos dependentes do Senhor, pedimos que o Senhor traga a iluminação aos nossos entendimentos e nos permita reconhecer, ó Deus, as verdades sagradas nesta noite. E que esta venha de encontro ao nosso coração e possa gerar, ó Deus, transformação, possa gerar mudança em nossas vidas, Pai. Que a Tua palavra hoje, ó Deus, alcance de forma especial em nossas vidas, Pai. Que possamos sair daqui mais moldados, mais revestidos, mais fortalecidos no poder da Tua palavra. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje eu queria falar exatamente sobre graça suficiente. Eu queria que você guardasse isso, graça suficiente. As meninas cantaram aqui, a minha graça te basta, né? E parece que tudo conspira. O Espírito Santo vem trabalhando para que a gente possa entender isso hoje. Creio que Deus tem isso para os nossos corações, para ministrar em nossas vidas hoje, né? Não foi nada combinado, não sabia, as meninas não sabiam a mensagem, eu não sabia, nem imaginava que elas iriam cantar essa canção.
Mas eu queria que você entendesse isso hoje. A graça de Cristo te basta. E eu queria exatamente falar um pouquinho sobre graça suficiente. O texto que nós lemos, o apóstolo Paulo está contando aqui uma das suas experiências. E ele relata que ele teve algumas experiências com Deus. Recebeu da parte de Deus revelações grandiosas. A Bíblia diz que ele recebeu revelações inefáveis que aos homens não era lícito dizer. Ele viu coisas grandiosas. A Bíblia diz que ele foi levado até o terceiro céu. Mas aí a Bíblia diz que para que ele não se ensoberbecesse, para que ele não se engrandecesse com o tamanho das revelações que a ele foi concedida, a Bíblia diz que Deus permitiu que lhe fosse colocado um espinho na carne. É bem verdade que esse espinho na carne é uma incógnita, né, pastor? Ninguém ousa dizer o que seria isso. Nem os mais estudiosos da Bíblia chegam a afirmar categoricamente. Existem algumas teorias, algumas conjecturação, mas nada muito que alguém possa bater o martelo e dizer o que é isso. Mas eu posso garantir uma coisa, que fica claro no texto, que era uma espécie de sofrimento que lhe causava dor. Se é uma enfermidade, eu não sei. O que é, eu não sei. E muito não nos importa também. Mas fica claro de que o apóstolo Paulo tinha algo que lhe incomodava. Era algo que lhe causava dor. E a Bíblia diz que por 3 vezes ele orou para que o Senhor lhe aliviasse daquele problema, daquela situação. E a Bíblia diz que 3 vezes ele orou, e a resposta de Deus para ele foi: a minha graça te basta. O que fica claro para a gente é que Deus não tirou, é que Deus não respondeu com um sim como ele queria. A resposta de Deus era exatamente assim: a minha graça te é suficiente. E o que significa isso? Isso significa que Deus falou com ele assim: olha, você vai carregar essa situação contigo, mas a minha graça é com você, e ela é suficiente. Eu quero dizer que nessa noite, que eu fico ao longo do tempo, eu tenho aprendido que o Evangelho, irmão, não nos torna imune aos problemas. Apesar de que tem pregado por aí, como diz o pastor eles aqui, os mediáticos, né? Hoje se prega um Evangelho que pega o homem e transforma o homem num verdadeiro super-homem. Imune a problemas, imune a situações difíceis, imunes a dor, imunes eu costumo dizer que é o Evangelho do Alice nos Países da Maravilha. Mas eu posso te garantir, irmão, que esse Evangelho, ele pode ser bonito, ele pode ser atraente, mas ele não é bíblico. O que eu quero abrir o coração e dizer para vocês aqui hoje, que o que eu vou dizer pode parecer algo desanimador, pode parecer que é uma profecia do caos, mas é algo transformador e é uma palavra de esperança. Apesar de que ele vai de encontro ao que temos ouvido por aí. Hoje é muito comum se passar na frente de uma igreja, tem lá uma placa de todo tamanho assim: olha, pare de sofrer. E isso atrai. Porque quem não quer parar de sofrer, irmão? Amados, eu queria não ter que passar nenhum tipo de problema amanhã na minha vida, nunca mais. Quem não queria isso? Quem não quer uma vida onde não tenha sofrimento, onde não tenha lágrima, onde não tenha dor, onde não tenha enfermidade, onde não tenha desemprego? Quem quer essa vida? Acredito que todos. Mas não deve dizer que enquanto nessa vida ela não está disponível. Quando a pessoa olha ali e fala assim: bom, para de sofrer, opa, aí encontrei a solução. O camarada está passando dificuldade financeira.
camarada está desempregado, buscando uma porta de emprego. Todo mundo passando essa dificuldade. A primeira coisa que ele, quando ele lê, ele entra. Opa, aqui não sofre mais. O Evangelho se prega hoje, se você chega num lugar, determinado lugar de cosquinha e sai de bicho. E ali a pessoa vai na inocência de querer resolver todos os seus problemas e não sofrer mais. Mas essa não é a verdade do Evangelho. A fé não nos torna super-homens. A fé não nos desumaniza. Muito pelo contrário. A fé não nos desumaniza. A fé não nos torna homens de ferro, mulheres de aço. Jesus não prometeu isso. O Evangelho de Jesus não promete ao homem uma vida sem sofrimento na terra. Muito pelo contrário, o Evangelho não promete glórias e coroas aqui na terra, mas oferece uma cruz para carregar. Exatamente o oposto que temos ouvido. Jesus não prometeu que você nunca mais sofreria. Ele foi muito claro quando ele disse assim: olha, no mundo tereis aflição. Se a gente lê o Sermão do Monte, os maiores ensinos de Cristo, a gente fica doido. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriares, quando vos perseguirem pelo meu nome, bem-aventurados que choram, bem-aventurados que sofrem perseguição. A gente olha para Jesus e olhar para o sermão dele, e olhar para que prega os malafaios da vida e está a quilômetros de distância de diferença, né? O que Jesus prometeu não é uma vida sem sofrimento. O que Jesus prometeu é que na sua dor a graça dele estará contigo. É que nos momentos do teu vale você não passará sozinho, porque a graça do Senhor te é suficiente nos momentos bons, mas também naqueles momentos difíceis que provavelmente você passa e passará nessa vida. Jesus não prometeu tirar o teu sofrimento, ele prometeu estar contigo no momento da tua dor. Ele te prometeu auxílio. Ele te prometeu ajuda nesses momentos em que a dor, em que o sofrimento lhe bater a porta. E é esta que é a verdade do Evangelho. Bom seria se eu pudesse falar para você que você não vai ter mais problema, mas eu não posso, porque isso não é o Evangelho de verdade, é o Evangelho de engano. E se eu te ganhar para a igreja, se eu te ganhar para Cristo através desse Evangelho, eu não estou te trazendo ou ganhando você para o Evangelho, eu estou ganhando você para uma ilusão, para um conto de fada, para uma falsidade. E essa não é a verdade do Evangelho. Só que nisso eu preciso te dizer uma coisa, irmão. Por que a vida é assim? Nós não podemos viver sem sofrimento. O sofrimento é inerente à vida do homem. O sofrimento é importante porque ele nivela todos os homens. No sofrimento, irmão, não tem rico, não tem pobre, não tem preto, não tem branco, não tem crente, não tem ateu, não tem ninguém. O sofrimento nos faz igual. A dor, a enfermidade, não escolhe cor, não escolhe raça, não escolhe classe social. Alguns, como diz Elisângela aqui, bendito, pode se sentir o bambambam da vez. Mas é só ficar doente, irmão, que ele tem que baixar a bola. Porque ele descobre, diante da enfermidade, diante de um quadro triste, diante de um diagnóstico contrário, ele descobre que ele não era nada do que ele pensava que era. Irmão, se eu não sofresse, se eu não tivesse situação difícil na minha vida, eu ia pensar que eu sou o bambambam. E como diz Elisângela aqui, às vezes a gente fica meio orgulhoso, né?
E aí vem a dor para nos mostrar que a gente precisa de colocar o pé no chão, que a gente ainda não aprendeu a voar. Quando a gente pensa que é grande demais, aí já vem logo um cutucão da vida e a gente descobre assim: eu sou humano. Não adianta me orgulhar de nada. O sofrimento é inerente do homem. O sofrimento, ele nivela todos os seres humanos num pé de igualdade. Agora, a diferença do sofrimento de um cristão para um sofrimento de alguém que não é cristão ou que não tem Cristo, é porque quem não tem Cristo enfrenta o sofrimento sem fé, sem esperança alguma. E a nossa diferença é que nos nossos vales nós temos a certeza de que o Senhor Jesus está conosco. Para dizer sobre graça suficiente, eu me lembro de algumas situações na vida de certo servo de Deus. E eu fico pensando nesse evangelho que se escuta hoje, e olho para a Bíblia, e fico observando. A gente conhece a história de Jó. Lá no capítulo 2, versículo 10, tem algo interessante do livro de Jó. Jó, quando estava passando aquela dor terrível, todo mundo conhece a história de Jó. Perdeu todas as suas fazendas, os seus bens, os seus 10 filhos, e por fim ficou cheio de úlceras, cheio de chagas, abandonado, sozinho. Uma situação terrível. E a mulher olha para Jó, e ele fala para Jó assim: Senhor, você ainda retém a sua fé, você ainda mantém essa fé nesse Deus? Quando a gente olha para a história de Jó, primeiro, que a Bíblia diz que quando veio o inimigo, quando veio Satanás a Deus, Deus diz assim: você observou meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que desvia do mal? Ah, sim, mas também puderam, né? Tem tudo. Ele só te serve porque o Senhor lhe cobrisse de bem. Sendo assim, qualquer um te serve. Veja que Satanás fez uma sugestão de que Jó servia a Deus só pelos bens que Deus lhe dá. Aí Deus fala assim: olha, pode tocar, tomar tudo que ele tem. Só não toca na sua vida, toma tudo e você vai ver que ele continuará pior. Eu fico pensando hoje nessas pessoas que vão para a igreja só querendo usurpar de Deus, né? Querendo sugar tudo que Deus tem para dar. Nós queremos todas as bênçãos de Deus, só não queremos Deus. Vivemos uma situação das pessoas que querem o que Deus pode dar, eles só não querem Deus. Se fosse hoje, na primeira adversidade que perdesse os bens, já negaria a Deus. Mas Deus disse assim: olha, pode tocar em tudo que ele tem. E a Bíblia diz que assim Satanás fez: tomou todos os bens de Jó, seus filhos, e ele ainda ficou cheio de chagas. E naquela situação terrível, a mulher dele, talvez a mulher de Jó seria muitos crentes dos nossos dias, ela perdeu a fé. Você ainda vai continuar servindo esse Deus? Você ainda vai continuar tendo fé nesse Deus? Amaldiçoa esse Deus e morre. E ele olha para ela e diz assim: tu falas como uma louca. Receberíamos os bens de Deus e não receberíamos o mal? Em outras palavras, nós estaríamos em bem com Deus quando Ele estava nos cobrindo de bem, e agora só porque estamos passando dificuldade, eu vou abandonar a Deus, eu vou amaldiçoar a Deus? E diz que com tudo isso, Jó não blasfemou contra Deus.
o que eu quero que você entenda nesta palavra hoje, irmão? O que Deus quer de nós é que a gente tenha graça suficiente, e seja cristão de fé, aquele cristão que crê, mesmo quando tudo é adverso. Que a gente tenha certeza, porque já tinha certeza que a graça de Deus era suficiente na vida dele. Tanto que no momento da sua dor, ele também declara com a sua boca: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará em salvação. O que eu quero falar com você, o que eu quero que você entenda claramente hoje, é que Deus não está prometendo uma vida fácil. É que Deus não prometeu, e tem muita gente frustrada com Deus porque estão crendo em promessas que Deus não fez. São promessas que pregadores por aí estão prometendo em nome de Deus, mas Deus não tem compromisso nenhum com isso, porque Ele não fez nenhum tipo de promessa desse. Eu quero que você saia daqui hoje com fé suficiente, com graça suficiente, para que nos momentos dos vales, nos momentos das lágrimas, nos momentos da adversidade, a tua fé continue inabalável, dizendo: eu sei que o meu Redentor vive. Não é por causa de essa adversidade que Deus me abandonou. Não é por causa do meu sofrimento que Deus me ama menos. Eu sei que nesta vida todos estamos sujeitos a isso, mas o que eu quero é que você saia daqui não com uma fé de que tudo vai dar certo. A mensagem do Evangelho não é que tudo vai dar sempre certo na sua vida. A mensagem do Evangelho não é que você vai vencer sempre. A mensagem do Evangelho é que Cristo será suficiente na sua vida, aconteça o que acontecer. Cristo sempre será suficiente contigo e para você. Que Cristo será suficiente na tua vida, no momento das tuas conquistas, mas Ele também será suficiente quando a dor, quando o desespero, quando o medo, quando a adversidade abater sobre a tua vida. Cristo será suficiente na tua vida. Escuta, eu costumo dizer que é preciso ter mais fé, irmão, para chegar lá no Getsemane, contemplar o Calvário lá na frente, saber a dor que vai passar e se curvar diante do Pai em agonia, porque o sofrimento nos causa agonia. Em agonia, a ponto de Jesus suar gotas de sangue, mas olhar para o Pai e dizer: seja feito contudo a tua vontade. É preciso ter muito mais fé para dizer para Deus no sofrimento: Senhor, que seja feita a tua vontade, do que para dizer: eu determino, eu não aceito, eu rejeito, eu repreendo. Tem pessoas que pensam que ter fé é isso, é dizer: olha, eu repreendo, não, eu não aceito, não, eu não. Mas, irmão, é preciso ter muito mais fé para dizer: Senhor, se este é o Calvário, se esta é a Via Cruzes, não, eu tenho que passar, contudo seja feita a tua vontade. Foi isso que Deus disse para Paulo aqui: Paulo, a minha graça te basta. Paulo, eu não vou te curar. Paulo, eu não vou tirar o espinho na carne. Paulo, eu quero você assim, porque é assim que você vai exaltar o meu nome. Irmão, eu disse há pouco tempo, eu coloquei na internet um texto assim: e se Deus quiser curar você
e não a sua dor. Porque quando Deus está dizendo para Paulo assim, a minha graça te basta, Deus estava curando Paulo, não tirando o espinho na carne. Em outras palavras, Deus estava dizendo para Paulo, Paulo, infelizmente, eu quero você assim. Com esse sofrimento, mesmo com essa dor, é que você estará exaltando o meu nome. E quando eu coloquei, irmão, o texto, alguém escreveu lá assim, Deus me livre, está amarrado em nome de Jesus, eu repreendo essa palavra. Eu não aceito isso. Mas porque a mentalidade evangélica é essa mentalidade. A mentalidade evangélica hoje é que tudo vai dar sempre certo, que você vai vencer sempre, que sua vida vai ser uma maravilha. Mas infelizmente não é. Esses imediatos aí que pregam que tudo vai dar certo, eu fico pensando comigo que você vai vencer sempre. E as músicas hoje dá vontade de chorar, né? Dá tristeza, irmão. Que você está por baixo hoje, amanhã você está por cima. Quem te viu na prova vai ver você na vitória. Amanhã a sua vitória vai ter sabor de mel. Você vai estar no palco ou vai estar na plateia. E essas são as promessas que enchem o coração de grandes pessoas. Eu queria que essas pessoas, que esses missionários, que falam assim, tudo vai dar certo, que vai vencer sempre, eu queria que eles fossem pregar na Síria. Eu queria que eles fossem falar lá no Iraque, no Irã. Eu queria que eles fossem falar para aquelas pessoas que estão lá sendo todo dia ameaçado, que está sendo todo dia pela sua fé, está correndo risco. Está aqui hoje, mas amanhã, pela sua fé, podem ser capturados e mortos. Eu queria que eles fossem lá falar para eles que eles vão vencer sempre. Porque a gente tem uma mentalidade de vitória, que não condiz com o que a Bíblia diz sobre o que é vitória. Você acha que vitória é só ter carro, prosperar? Entrou na igreja, pastor, eu vim para essa igreja aqui, eu não tinha nada. Hoje eu tenho 3 empresas, 4 carros, 5 apartamentos. A gente imagina que isso é vitória. Mas para aqueles irmãos lá, irmão, a vitória é guardar a fé. Mesmo torturado, mas morrer sem negar a sua fé. Esse é o conceito de vitória que eles têm. Então, irmão, o apelo do Evangelho, porque a gente está falando assim, se morrer, se sofrer, se ser torturado por Jesus não é vitória, então os nossos irmãos lá não estão na fé, não estão vivendo o verdadeiro cristianismo. Como hoje a gente tem essa facilidade no Brasil, né? A gente não é perseguido, não é torturado, a gente não sofre. Será que a gente é mais privilegiado que eles que sofrem por causa do Evangelho? Nós temos que começar a pensar que vitória não é só conquistar, que vitória é ter a graça de Deus suficiente nas nossas vidas, independente das circunstâncias e das adversidades que podemos atravessar. Eu li quando Paulo diz aqui, olha, Deus disse para Paulo assim, a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E ele diz assim, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que a minha habite o poder de Cristo. Versículo 10, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, aí é que sou forte. Isso aqui é um conceito de vitória. Eu ouvi um pastor dizendo outro dia que esse evangelho da prosperidade que a gente escuta no Brasil
É o evangelho budista. Sabe por que é o evangelho budista? Porque é o budismo que tem como meta responder ao sofrimento humano como parte maior da existência. O evangelho de Jesus Cristo, ele não tem como meta principal responder ao sofrimento humano. Muito pelo contrário, o evangelho de Jesus Cristo tem por meta principal mostrar ao homem a sua condição de pecador e lhe apontar o caminho da graça e da salvação. Você quer? Porque hoje o que a gente tem por vitória é possuir, é conquistar, é receber bênçãos, é receber milagres. Então eu fico imaginando o apóstolo Paulo nas igrejas aqui, pastor. Alguém chamasse ele: ô Paulo, hoje você vai pregar. Só que, Paulo, deixa eu te falar com o seu negócio. Dá uma mensagem assim, de fé, para o povo ficar animado, né? E aí Paulo chega, irmão, e pega o microfone para pregar, diz assim: porque eu me aglorio nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades. Mas Paulo, pelo amor de Deus, aí não, aí você joga um pau de água fria no povo. Você tem que falar com o povo que vai conquistar. Imagina alguém perguntando para Paulo: Paulo, depois que você foi para a igreja, depois que você aceitou o evangelho, as coisas melhorou na sua vida. Ei, você não leu nada sobre mim. Irmão, Paulo entrou em 3 navios, todos os 3 afundou. Paulo, misericórdia, vai para a sessão de descarrego, tem um imposto. Como é que pode? Tudo dando errado. Ele entra em 3 barcos, os 3 afundam. Foi picado por cobra na ilha de Malta. Foi chamado de tagarela em Atenas. Foi chicoteado. Recebeu 39 chibatadas. Foi perseguido. Foi preso. Foi assaltado. Foi açoitado. Sofreu um naufrágio. Misericórdia. Tem alguma coisa errada na sua vida, Paulo. Mas aí é que Paulo diz aqui: eu me glorio nas fraquezas, nas injúrias. Sabe por que ele diz isso? Porque ele entendeu que a graça de Cristo era suficiente para ele nos momentos da adversidade. E o que eu quero que você entenda hoje é que a graça de Cristo é suficiente na sua vida, até mesmo nos vales que você tiver que atravessar. Hoje tem uma palavra, eu quero que alguém leia para mim. Já estou terminando, pode ficar tranquilo que já estou terminando. Filipenses 4. Alguém sabe qual? Versículo 13, quem sabe qual fala? Posso todas as coisas daquele que me fortalece. Todo mundo sabe de qual, porque esse texto virou textual, né? Só que esse texto ele é textual de uma vida de conquista, né? Irmão, você pode. A Bíblia diz que você pode todas as coisas que naquele que te fortalece. Então você pode ser patrão, você pode ficar rico, você pode tudo. Mas lê o versículo 11 e o 12 primeiro, para a gente entender o que Paulo está dizendo, que eu posso em todas as coisas naquele que me fortalece. Capítulo 4, versículo 11, 12 e 13. Regozijai-vos sempre no Senhor. Contra isto digo, regozijai-vos. Não. Filipenses 4, 4 e 11. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar no que tenho. O 12, pode ler. Sei estar abatido e sei também ter abundância, em toda maneira e em todas as coisas. Estou instruído, tanto de fartura como de fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém. Obrigado, Bruno. Aí, irmão,
Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Independente da circunstância, eu já passei por tudo nessa vida. Ele quase que cantou a música do Martim da Vila, né? Já passei por quase tudo nessa vida. Sei ter fartura, sei ter escassez, já fui experimentado em tudo, em toda a situação. E ele termina dizendo assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sabe o que Paulo está dizendo com isso aqui? A graça de Deus é sempre suficiente, independente das circunstâncias que eu me encontro. Sabe, hoje a gente tem uma geração de crente que só é crente quando tudo vai bem na sua vida. Só que a gente precisa de uma geração de crente que é crente, independente do que acontecer na sua vida. E é esta fé que eu quero despertar no teu coração hoje. É assim que eu quero que você saia daqui hoje, dizendo: Senhor, a tua graça é suficiente na minha vida, independente da circunstância, independente da situação, independente da circunstância que eu estou vivendo, eu sempre estarei crendo e acreditando, porque eu sei que a tua graça me basta em todas as situações. Na hora da fartura, posso todas as coisas que me fortalecem. A hora que o desemprego bater, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. No momento das adversidades, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque a graça de Deus me é suficiente em todos os momentos da nossa vida. Era bom se Deus estivesse nos prometendo que nos livraria da cova, mas às vezes Ele vai nos livrar na cova. Às vezes Ele vai nos livrar na fornalha. Ele não vai impedir que não passemos pela fornalha, mas estará conosco na fornalha, na cova, porque é isso que Ele prometeu. A minha graça será suficiente na tua vida. Paulo, ele diz também lá em Romanos, que nada me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não a tribulação, nem a fome, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada, nem o presente, nem o porvir, nem a potestade, nem os principados, nada me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O que nós queremos é uma geração de crente, que esteja agarrado, que esteja com a fé inabalável em Cristo, independente da situação. Independente da situação, a graça de Deus sempre lhe será suficiente. E eu quero encerrar minha fala citando o texto de Abacuque, que todos conhecem, mas se você quiser ler, Abacuque capítulo 3, versículo 17. Quem conhece de qual pode falar? Abacuque 3,17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e nos currais não haja vaca, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Que a gente saia daqui, irmão, dizendo: Senhor, eu te cantarei louvores, independente da situação. Com dinheiro no bolso, eu vou te exaltar. Sem dinheiro no bolso, eu vou te exaltar. Com saúde, eu vou te exaltar. Na enfermidade, eu vou te exaltar, porque o Senhor é suficiente na minha vida, sempre, independente da circunstância. Eu quero que você saia daqui entendendo uma coisa, irmão. Se Deus fizer algo maravilhoso e esplendoroso na sua vida, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. E eu quero que você continue sendo crente. Se Ele curar a tua dor, a tua doença, Ele é Deus e Ele será exaltado.
Mas se Ele não curar, Ele te dará graça para enfrentar a enfermidade. Eu quero que você continue sendo crente. Eu quero que você entenda que a graça de Deus sempre será suficiente na sua vida. Ele te chamou, Ele te remiu do mundo de pecado, Ele te tirou, Ele te escolheu, mesmo você não merecendo, apesar dos seus defeitos, Ele escolheu você como filho. E eu quero que você entenda hoje que a graça dele é suficiente na tua vida, independente das circunstâncias que você estiver passando. Eu queria que você orasse comigo hoje. Eu queria que você, com o seu coração, pedisse isso para Deus. Senhor, eu quero ter uma fé, essa fé, a fé de que a tua graça me é suficiente. Talvez você que é frustrado pensando assim: eu tive um sonho, Deus não realizou o meu sonho, Deus não me deu aquilo que eu tanto desejei, mas eu quero que você glorifique a Deus dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor não realizou o meu sonho porque não era da tua vontade, mas mesmo assim eu te exalto, porque a tua graça é suficiente na minha vida. Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Pai, nós te louvamos por poder hoje, ó Deus, meditar, entender, ó Deus. E eu espero que essa palavra tenha alcançado o coração dos teus servos aqui, Senhor. E que essa palavra possa, Deus, fortalecer, ó Deus, as estacas, as raízes, ó Deus, dos teus filhos, ó Pai. Para que eles continuem arraigados em Ti, Senhor. Para que eles possam sair daqui, ó Deus, com uma fé de que o Senhor é suficiente em nossas vidas, independente da circunstância. Pai, nós queremos ser uma geração que Te adora. Quando o Senhor faz, o Senhor será exaltado. Se o Senhor não fizer, o Senhor é Deus e continuará sendo exaltado em nosso meio. Se o Senhor curar, o Senhor será exaltado. Se o Senhor não curar, continuará sendo exaltado em nosso meio. Porque o Senhor é Deus e faz o que lhe apraz. E Te amamos, ó Deus, independente da circunstância. Nós Te amamos, Senhor, e glorificamos o Teu nome. Amém. Amém, Senhor. Irmãos, podem assentar um minuto? Só contar uma história para você. Estava ouvindo o Augusto Nicodemos falando há poucos dias que ele estava ouvindo um testemunho. É um pregador desse aí. É a hora de contar o testemunho. Aí os irmãos saem no meio da igreja para colher os testemunhos dos irmãos. E uma coisa dessa. Pastor, eu não tinha nada, hoje eu tenho uma casa, um carro, oh, glória a Deus. Irmã, quanta bênção. E pastor, eu estava desempregado, e Deus abriu agora 3 portas de emprego, oh, glória a Deus. Agora, irmã, quanta bênção. Oh, pastor, estou muito alegre, feliz com Jesus. Porque, pastor, eu era do mundo, eu não tinha esperança. Jesus salvou, Jesus perdoou meus pecados, e Jesus me deu a certeza de salvação, e eu estou muito alegre com Jesus. Amém, glória a Deus, mas quanta bênção. Não preciso dizer mais nada, né? Infelizmente, diz ele que não foi ninguém que contou, ele viu. Assim caminhou, né? Mas eu espero que sejamos diferentes, né, irmão? A gente entende que a bênção maior de Deus é que nós somos cidadãos do céu. E deixa eu te encerrar, para você não ficar triste comigo, dizendo que eu vim aqui para profetizar o caos. Nós estamos aguardando a bem-aventurada volta de Cristo Jesus, aonde habitaremos no novo céu e na nova terra, aonde habita a justiça de Deus. E a Bíblia diz que Deus limpará dos nossos olhos toda lágrima, e ali não haverá choro, ali não haverá tristeza, ali não haverá lágrima, ali não haverá luto, ali não haverá desemprego, ali não haverá enfermidade. Então, irmão, precisa ser a nossa esperança. Enquanto nessa terra estamos sujeitos a qualquer coisa, estamos com a nossa fé aguardando aquele novo céu, a nova terra, onde habitaremos numa eternidade de paz, sem dor. E eu costumo dizer que existem 3 alegrias no céu. A primeira alegria do céu é a ausência da dor. A primeira alegria do céu é a ausência da dor.
A segunda alegria do céu é a ausência do pecado, pois a Bíblia diz que lá não existe mal, lá não entra nada que contamine. Mas a maior alegria do céu é a presença de Deus. E Ele será o nosso Deus, e nós seremos o seu povo. Se você pode, dá uma salva de palmas para Jesus. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Agradecemos a Deus, em primeiro lugar, né? Pastor Roder, sempre